Dias ele ia para o Congresso agora, né? Ele ia prestar esclarecimentos sobre isso. Ele apresentou um atestado médico. Não foi. Né? Acabou aqui, ó. Gonçalves Dias alega motivos de saúde e falta em audiência na Câmara. Quem está nos acompanhando está vendo aí o atestado médico assinado pelo médico João Luiz Henrique da Silveira, que diz: atesto para fins de apresentação junto à Câmara dos Deputados que o senhor ministro Marco Edson Gonçalves Dias foi atendido pelo Serviço Médico da Coordenação de Saúde às 13 horas da data de hoje, 19/4/2023, com quadro clínico agudo e com necessidade de medicação e observação, devendo ter ausência em compromissos justificadas por motivo de saúde na apresentada data. Agora, não tem CID no atestado, Dantas. O médico que assina isso, ele não pode responder por falsidade ideológica? Ou seja, é crime em cima de crime. Ô, Pavi, eu vou ser mais conservador. Eu acho que ele passou mal mesmo. Eu acho que ele esperou. Ele nunca esperava que essas imagens viessem à tona. Nós já sabíamos, desde lá de trás, que o GSI tinha todo o conhecimento, tinha total conhecimento, assim como o ministro da Justiça também tinha conhecimento. Se havia duas autoridades com conhecimento sobre o que poderia acontecer no dia 8, e o conhecimento é de véspera, essas autoridades são General Gonçalves Dias, ministro-chefe do GSI de Lula, é um homem de confiança do Lula, já foi segurança do Lula no passado e ele é da cota pessoal do Lula, não é milico, militar, então tá aí no meio dos Bolsonaro, não. E o Gonçalves Dias ele foi escolhido da cota do Lula, foi segurança do Lula e é um homem da estrita confiança do Lula, tanto é que permanece no cargo, apesar de todas as suspeitas sobre sua omissão. Por que omissão, Pavi? Porque eles todos já sabiam de véspera do que aconteceu. Como é que eles sabiam de véspera, Cláudio? A Polícia Federal, a inteligência, toda ela já estava informada e já havia avisado as autoridades do risco de depredação, do risco de invasão das sedes dos poderes. Eles sabiam isso no dia 7. E no dia 6, na antevéspera, eles já tinham organizado um plano de atuação conjunta porque as manifestações eram todas conhecidas. Então, eles já estavam preparados, sabiam, pelo menos estavam planejados. No dia posterior, no dia 7, ao planejamento, eles tinham documentada a informação de inteligência e o Gonçalves Dias, até então, ele era o chefe da inteligência, porque ele tinha ascendência sobre o GSI, que depois passou para a Casa Civil, e ele tem a prerrogativa, a atribuição constitucional de zelar pela segurança do presidente, da sua família e das dependências. O GSI, ele tem a responsabilidade de zelar pelas dependências presidenciais. Então, ele poderia ter executado já na véspera ou na manhã do dia 8, ciente das informações que havia recebido de inteligência, do risco do que poderia acontecer, ele já poderia ter acionado um plano de proteção do Palácio do Planalto, poderia ter utilizado, inclusive, um caminhão antidistúrbio que eles têm na garagem, e eu já vi esse caminhão ser utilizado antes, é um caminhão com jatos de água, eles já poderiam ter utilizado isso, poderiam ter blindado o Palácio do Planalto, e você viu, tem imagens que, infelizmente, ainda não estão editadas, Pavi, que mostram que o Palácio do Planalto estava absolutamente desguarnecido. Havia apenas um pequeno batalhãozinho ali de choque que foi acionado de emergência, mas assim, não tinha ninguém no Palácio do Planalto. Em 3 minutos nós vamos ter essas imagens. Agora, Dantas, você frisou aqui, né? Essas imagens a Jovem Pan obteve, né? Através da sua equipe aí em Brasília. Nós obtivemos essa imagem ela está nos autos do inquérito, é isso? Isso. Se ela está no inquérito dos autos e a Procuradoria-Geral da República já intimou Jair Bolsonaro, o Ministério Público chamou Anderson Torres, o ex-governador do Distrito Federal, por que que até esse momento, tendo a PGR em seu poder estas imagens, não chamou o ministro? Porque isso eleva a temperatura de que o governo tem algo a esconder, querendo sufocar a CPMI, porque na CPMI todo mundo ia ver essas imagens. Se o STF não torna público, ninguém ia ver.
ia acabar e agora o ministro Gonçalves Dias precisava ser chamado. Ou seja, a gente está vendo um preconceito por ideologia política nesse sentido também.